E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai terminar o capítulo 9 de Romanos e a gente vai falar sobre o capítulo 10 também, né? Na última aula, a gente falou a respeito da soberania de Deus na salvação, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre a incredulidade e a desobediência dos judeus, que eram o povo de Deus. Então, primeiro eu vou falar do finalzinho do capítulo 9 e depois a gente vai entrar no capítulo 10. Então, vamos ler o texto. Diz assim, capítulo Romanos 9, do 30 ao 33. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então a gente vê que os gentios, eles se mostraram mais receptivos ao evangelho do que os judeus, embora os judeus fossem o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, aqueles que não buscavam a justiça alcançaram justiça. É o que Paulo está dizendo. Os gentios eram incrédulos e os incrédulos não contavam com uma imagem completa da justiça como os judeus, né? Os judeus, eles tinham toda a lei de Deus. Eles conheciam a lei e eles conheciam a vontade de Deus expressa na lei. Os gentios não. Os gentios, eles tinham uma noção básica na consciência, mas eles não seguiam essa consciência. Eles se dedicavam ao egoísmo e ao prazer, ignoravam essa consciência, como a gente já viu em capítulos anteriores de Romanos. A gente já estudou sobre isso e a gente já falou isso, que eles, pela natureza, eles poderiam ter uma imagem, né, uma noção na consciência a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus, mas eles ignoraram isso e viviam no egoísmo e no prazer. E, ironicamente, os gentios que levavam uma vida assim, dessa forma perversa, seguindo os seus prazeres e a sua própria vontade, eles estavam mais abertos ao evangelho do que os judeus, né? Os judeus, eles tinham essa consciência profunda de que necessitavam da justiça para comparecer diante de Deus. Mas a busca da justiça pelos judeus, ela era com base nas obras. Então, ao tentar criar a própria justiça como forma de se posicionarem diante de Deus, eles tropeçaram no conceito de que a justiça deve vir como uma dádiva por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando eles tentam buscar a sua própria justiça por meio das obras e por meio da obediência à lei, e eles se deparam com esse conceito trazido por Jesus de justiça que vem como uma dádiva, eles tropeçam e caem, né? Então, a gente vê Paulo falando que aqueles que mais sabiam sobre Deus não chegaram a conhecê-lo, que eram os judeus. E aqueles que sabiam o mínimo sobre Deus foram os que conheceram melhor. Aqueles que mais quiseram ser justos acabaram mortos em seus pecados. E aqueles que menos queriam ser justos acabaram tornando-se santos e inculpáveis aos olhos de Deus, né? Então, o que aconteceu aqui? Os judeus, eles eram religiosos.
eles pegaram a lei, abraçaram a lei e eram pessoas religiosas. E as pessoas religiosas, eles são pessoas menos sinceras consigo mesmas acerca do seu próprio pecado. Por achar que está fazendo tudo muito certo e ser até muito rigoroso com relação àquilo que deviam fazer, eles não conseguem enxergar, as pessoas assim não conseguem enxergar o próprio pecado. E em geral são pessoas que são presunçosas, são pessoas que têm uma atitude de superioridade para com os outros, sempre se colocam num lugar mais elevado do que os outros, se acham mais santos e mais corretos do que os outros, né? Tem um sentimento de merecimento devido ao próprio esforço. Então, por se esforçar muito, por tentar cumprir a lei, por tentar obedecer, acham que merecem, né? Devido ao seu próprio esforço, acham que merecem tudo o que recebem, né? Então, os religiosos ou eles vão se ofender com o evangelho, porque não vão aceitar que algo pode ser dado gratuitamente, né? Então, ou eles vão se ofender com o evangelho, ou eles vão submeter a mensagem ao próprio padrão de justiça pelas obras, né? Eles vão reinterpretar a mensagem do evangelho para que ela se adeque. E com isso, eles esvaziam a graça, esvaziam do evangelho a graça, né? Então essas são as pessoas religiosas e era como os judeus agiam, né? Os judeus, eles buscaram a justificação pelos méritos das obras, né? Mediante a observância da lei. E eles não alcançaram essa justiça, né? Ao contrário, os gentios que não buscavam a encontraram, ou seja, a justiça que vem da fé, a justiça que decorre da fé. Os judeus não conseguiram encontrar essa justiça porque estavam buscando a justiça no lugar errado e da forma errada, né? E com isso, Paulo diz que eles tropeçam, eles tropeçaram em Cristo. Então, ao buscar uma justiça pelas obras e não decorrente da fé, os judeus tropeçaram em Cristo e eles desprezaram o sacrifício de Jesus. Então, a fé em Jesus, ela requer que a gente abra mão de qualquer ideia de justiça própria e requer que a gente aceite a justiça que vem gratuitamente de Jesus, né? Então, enquanto qualquer pessoa buscar a salvação com base nas obras, ela vai tropeçar e vai cair quando for confrontada com Cristo, né? Cristo oferece uma justificação pela graça, não por meio de obras, não por meio de esforço nosso, não por meio de mérito nosso, mas pela graça. E quando se busca uma justiça com as próprias mãos e a gente se depara com a justiça gratuita que vem por meio de Jesus, se nós não aceitarmos, nós vamos tropeçar, né? E é isso que Paulo está dizendo, que eles tropeçaram em Cristo, né? E aí Paulo cita, ele faz duas citações, ele combina duas citações de Isaías. Isaías 28:16, que diz assim: por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Isaías 8:14, que diz: para os dois reinos de Israel ele será um santuário,
mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Então, Paulo cita esses dois textos e ele combina esses dois textos de Isaías, essas duas passagens de Isaías, para mostrar que Cristo é uma pedra sobre a qual nós edificamos a nossa vida ou sobre a qual nós tropeçamos. Então, os judeus, eles tinham toda a luz de que eles precisavam para ver que quem crê nessa pedra, que é Jesus, não será envergonhado, né? Só que, ao invés disso, eles tropeçaram nele, né? Eles se indignaram com o escândalo da cruz e eles fracassaram em reconhecer Cristo como seu Salvador, né? Então, ele está dizendo aqui que Jesus, ele é essa pedra. Ele cita esses dois textos para mostrar que para aqueles que confiam em Jesus, para aqueles que reconhecem Jesus como essa pedra angular e confiam nele, esses jamais serão abalados. Mas quem não reconhece Jesus como pedra angular vai enxergá-lo como pedra de tropeço e vai tropeçar e vai cair. Então, para aqueles que não veem Jesus como pedra angular, ele é armadilha e laço, e é pedra de tropeço sobre a qual os judeus tropeçaram, né? Então, Paulo está dizendo que Cristo é essa pedra. Ou nós edificamos nossa vida sobre ele, ou nós vamos tropeçar em Cristo. Agora a gente vai passar para o capítulo 10, e Paulo continua seguindo essa linha de raciocínio, falando da desobediência e da incredulidade dos judeus, né? Então vamos lá ler o texto, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso assegurar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Bom, então vamos lá destrinchar um pouquinho esse texto. Paulo, por ele crer na verdade sobre Deus e por se importar com aqueles à sua volta, né, com seus irmãos, Paulo ora e ele mostra, escreve isso, ele escreve que ele ora pelos seus irmãos judeus para que eles sejam salvos. A gente viu na última aula, em Romanos 9, né, a gente pode perceber em Romanos 9 a tristeza de Paulo, né, que Paulo ele se entristecia pelo fato de os judeus rejeitarem o evangelho, né? Então ele diz aqui que ele ora pelos seus irmãos, ele ora para que eles sejam salvos, né? E ele diz que os judeus eles não eram indiferentes às coisas espirituais. Ele diz, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, né? Então, eles não eram indiferentes, eles tinham zelo por Deus. Eles não mediam esforços para obedecer a Deus, para honrar a Deus. Só que Paulo está dizendo que esse zelo, somente esse zelo não basta. O zelo ele deve ser baseado em conhecimento. Então os judeus eles eram sinceros, eles eram zelosos nas suas crenças, mas as suas crenças estavam equivocadas. Eles direcionavam o seu zelo da maneira errada, né? Então, a verdade é que zelo sem conhecimento ou sem entendimento é fanatismo, né? Então, existe um zelo sincero neles, mas Israel permanece ignorante não porque a informação está indisponível, mas porque lhes convém continuar ignorantes, né? É uma escolha. Então, eles são fanáticos. Zelo sem conhecimento é fanatismo. E os fanáticos, eles são pessoas que têm zelo e têm sinceridade, que não medem esforços por aquilo que eles acreditam ser o certo, mas é um zelo que rejeita a reflexão. Então, um fanático por qualquer coisa, se você for discutir com ele a respeito de uma posição oposta àquilo que ele acredita, ele não vai parar para refletir naquilo que você está falando, ele simplesmente vai se manter naquela posição irredutível, né? Porque é zeloso, existe um zelo, existe uma sinceridade, mas rejeita a reflexão, né? Então, os judeus eram dessa forma, com relação à lei, né? E a ignorância, ela levou os judeus a buscar um caminho errado de salvação, né? Em vez de entrar pelo caminho traçado por Deus, os judeus eles tentaram abrir o próprio caminho, né? E aí eles se perderam no engano, né? Então Paulo diz, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, né? Então, por desconhecer a justiça de Deus e estabelecer
a própria justiça. Os judeus não se sujeitaram a essa justiça que veio de Deus por meio de Cristo. Ou seja, eles se tornaram culpados não apenas de ignorância, mas também de rebeldia e obstinação. Ninguém pode aceitar a justiça de Deus sem antes renunciar à sua própria. Então, eles se apegaram à lei, se apegaram à própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus por meio de Cristo. E aí Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, né? Jesus põe fim à lei, né? A lei, ela revelava que os judeus eram pecadores e que precisavam de um Salvador. Só que, ao invés de deixarem que a lei os conduzisse até Cristo, o Salvador, eles adoraram a lei e rejeitaram o Salvador, né? Eles fizeram tudo errado, assim, né? A lei, ela é a placa que indica o caminho para a glória, para Cristo, para a justificação e para a salvação. Mas a placa, ela não é o caminho. Ela só indica, ela só mostra o caminho. Então, a lei, ela não tem poder de oferecer a justificação. E a gente já viu isso, Paulo está falando isso, batendo nessa tecla desde o início de Romanos. A lei não tem poder de oferecer justificação. Ela apenas conduz o pecador ao Salvador que justifica, né? Então, Cristo, ele é a terminação da lei, no sentido de que, com Cristo, a velha ordem, da qual a lei fazia parte, ela foi eliminada, para ser substituída por uma nova ordem que vem pelo Espírito, né? Então, Paulo aqui, ele não está dizendo que a categoria da lei chegou ao fim ou que a natureza obrigatória da lei acabou. A gente já viu isso. Mas sim que Cristo colocou fim à lei como um modo de justificação, como um modo de ser aceitável a Deus. Então, quando Paulo fala que da justificação que vem para aqueles que creem, ele não está se referindo à moralidade em geral, mas ao estado de justiça com Deus. E o que essa justiça para com Deus significa? Que você encontra favor diante dele, né? Esse é o conceito de justiça. É você encontrar favor diante de Deus e ser considerado inculpável diante de Deus, né? Então, a obra de Cristo, ela mostra que a lei como meio de justificação terminou, de modo que a fé possa ser vista como o meio de justificação. Então, não é pela lei, não é pelas obras da lei, não é pela obediência à lei, mas é por meio da fé em Cristo Jesus, né? A fé em Cristo substitui a lei, né? Nesse ponto. Então, estar debaixo da lei como um sistema de salvação não se aplica mais ao cristão, né? Isso chegou ao fim, né? Cristo colocou fim nisso. O que não chegou ao fim é a nossa obrigação de obedecer à lei como forma de agradar a Deus e de expressar a nossa gratidão ao Deus que nos salvou pela graça, né? Então, o fim da lei é Cristo, né? Como Paulo mesmo diz. E aí Paulo cita Moisés para mostrar que, embora Moisés fosse lido pelos judeus como um sistema de moralismo, né? De observar a lei, de
cumprir a lei. Moisés sabia que guardar a lei não era suficiente, né? Então Moisés sabia das coisas. Então Paulo cita Moisés, diz assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela, né? Então, o homem que pratica a justiça viverá por meio dela. Pode parecer que Moisés estava ensinando a possibilidade de se obter a salvação guardando a lei. Mas, na verdade, ele não estava dizendo isso. Tudo que ele estava dizendo era que se você pudesse obedecer à lei com perfeição, se você pudesse obedecer à lei com perfeição, você receberia a vida eterna. E, de fato, é verdade, né? Se fosse possível a nós obedecer à lei com perfeição, completamente, a gente não teria pecado, né? O problema é só por obedecer, né? Mas o problema é que nenhum filho de Adão é capaz de praticar a justiça decorrente da lei, uma vez que todos pecaram, né? Nós não poderíamos obedecer à lei, mesmo que obedecendo à lei perfeitamente, poderíamos ser salvos. Por quê? Porque temos a natureza de pecado de Adão, temos a raiz de pecado de Adão em nós, né? Então o homem, ele está em estado de depravação total, né? E toda inclinação da sua carne é inimizade contra Deus, né? Ninguém é bom. Por si mesmo, nós jamais conseguiríamos atender às demandas da lei divina, né? Então, Paulo cita Moisés aqui para mostrar que Moisés sabia dessas coisas. E Paulo vai fazer uma série de citações, né, nesse trecho de Romanos, né, 10. E ele vai citar agora Deuteronômio 30, o versículo 14. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra de fé que estamos proclamando. Então, Paulo está citando aqui Deuteronômio 30, o versículo 14, e para a gente entender o contexto e do que ele está falando, onde que ele quer chegar com essa citação, a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 14, para a gente compreender o conteúdo do texto que ele cita. E diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então, o que Paulo quer mostrar citando esse texto de Deuteronômio? Ele quer mostrar a sabedoria da fé. A fé, ela reconhece que nós não precisamos fazer nada para ser justos. Nós não precisamos subir ao céu, e é o que ele está dizendo. Cristo já desceu de lá. A gente não precisa lidar com os nossos próprios pecados na morte. Cristo já fez isso, né? Então Paulo, ele mostra que
Moisés sabia ser o necessário, Moisés sabia que ser necessário algo mais que guardar a lei, e que Deus fez tudo o que era preciso. Então, quando ele pergunta quem que vai subir ao céu, ele está querendo dizer, olha, não precisa se fazer essa pergunta, né? Cristo já desceu de lá, você não precisa subir para alcançar nada, né? Quem que precisa então descer? Quem vai descer ao abismo? Você não precisa. Cristo já ressuscitou de lá, né? Então Paulo está trazendo aqui a encarnação e a ressurreição de Cristo, né? Para mostrar que Ele é o caminho da justificação, né? Então Paulo diz que a palavra ela está perto de você, né? A palavra está perto de ti. Então Moisés ele sabia que a fé ela tem a ver simplesmente com aquilo que nós dizemos com a boca por crer no coração. E é o que ele fala a seguir, né? Que a palavra de fé que nós pregamos é essa palavra que está perto de nós, né? Então, qual que é essa palavra de fé que nós pregamos e que leva à justificação? Essa palavra ela é uma verdade, e ela é uma verdade que precisa ser conhecida, né? É a verdade sobre a pessoa de Jesus e a verdade sobre a obra de Jesus. E aí ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, né? Então, a gente precisa saber, a verdade é a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E a verdade é a obra de Jesus, o que Jesus fez, né? Então, a pessoa de Jesus, ele diz, se você confessar Jesus, que Jesus é Senhor. Jesus como Senhor é uma referência a tudo que nós sabemos sobre a sua identidade divina, né? A palavra que é usada por Paulo aqui nesse texto para Senhor é Kyrios, que no grego, né, do Antigo Testamento, quando eles iam traduzir o Antigo Testamento para o grego, o nome pessoal de Deus, que é Yahvé, era traduzido como Kyrios. Então, Paulo está usando essa mesma palavra para se referir a Jesus. Então, chamar Jesus de Kyrios era não só proclamar sua divindade, como declarar que ele era a autoridade suprema sobre o mundo. E não só sobre o mundo, mas sobre a nossa vida. Então, confessar com a boca que Jesus é Senhor, é declarar e proclamar que Jesus ele é Deus. Ele é tão Deus quanto Yahvé, né? Ele é Deus, 100% Deus, e ele tem toda a autoridade. Ele tem a mesma autoridade de Yahvé. Então, declarar que Jesus é Senhor é reconhecer isso, reconhecer a divindade e a autoridade de Jesus, né? E não para aí, né? Você declara que Jesus é Senhor e você declara que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a obra de Jesus. Então, nós temos que crer na vida, na morte e na ressurreição de Cristo por nossos pecados. Jesus, ele é Senhor, e ele é esse Senhor e Deus que venceu a morte. A ressurreição de Jesus, ela é fundamental na fé cristã, né? Então,
qual é essa palavra de fé que nós pregamos? E qual é em que eu preciso crer? Qual é essa palavra de fé que é pregada e que nós precisamos crer e que nós precisamos confessar? Jesus como Senhor e Jesus como ressurreto dentre os mortos. Né? Crendo nisso, nessa palavra de fé, nós somos levados à salvação, levados à justificação. Nós somos salvos por essa verdade. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Então, é preciso crer no coração e confessar com a boca. Né? O coração na Bíblia, ele é o símbolo de todo o eu, né? Então determina aquilo que a pessoa é, tanto moral quanto religiosamente falando. Então toda vez que se fala de coração na Bíblia está falando do interior, né? Da pessoa, do eu, né? Daquilo que a pessoa realmente é. Então nós devemos confiar todo o nosso eu à pessoa de Cristo. E não só a pessoa, mas a obra de Cristo como nossa justificação. Né? Então nós devemos transferir a confiança que nós temos nos nossos próprios esforços para sermos justos, nós temos que transferir para a justificação de Cristo em nosso favor. Né? Então não sou mais eu, né, que me esforço para ser justa, né? Cristo fez isso por mim, Cristo fez isso em meu favor, né? Então eu transfiro essa justificação para Cristo, né? Eu não sou capaz de fazer, mas Cristo fez, Cristo já fez. Né? Então confessar com a boca e crer com o coração é preciso. E não são atos separados, né? São dois lados da mesma moeda. E essa moeda é uma fé que é real. Eu creio no meu coração e eu confesso. Né? As duas coisas significam professar a fé em Cristo. Né? Então, quem crê expressa essa crença. E aí ele diz, né? Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Né? Então, a salvação, mediante a fé em Cristo, ela é o único caminho tanto para o judeu quanto para o gentio. Né? E o William Hendrickson, ele resume bem isso, né? Esse texto. Ele diz que o amor de Deus em Cristo desfaz as distinções com respeito à raça, nacionalidade, sexo, idade, condição social e ou financeira, grau de cultura, etc. Com respeito a qualquer de todas essas questões, Deus é imparcial. Né? Então, é o que Paulo está dizendo, né? Todo o que invocar, ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, independente se é judeu ou se é gentio. Quem crê nessa palavra de fé, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, na vida, morte e ressurreição de Cristo, confessar que ele é Senhor, crer no seu coração, vai ser salvo. Né? E aí Paulo pergunta como eles vão então invocar, como eles podem invocar, né? O texto diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Né? A mensagem da salvação, ela precisa ser proclamada em todo o mundo, a cada criatura, até os confins da terra. Né? Então, para invocar, as pessoas elas devem crer,
A crença na verdade sobre Jesus é o que nos torna cristãos, né? A mensagem ela deve ser ouvida. Para crer, a pessoa precisa ouvir, né? A fé salvadora, ela não vem de um modo místico, né? Um estalar de dedos e a pessoa recebe essa fé que salva. Não, ela tem que ocorrer, a fé ela ocorre, né, em resposta à mensagem, em resposta ao conteúdo que penetra de fato o entendimento, né? Então, não é simplesmente ouvir só por ouvir, é ouvir com o coração, ouvir com o entendimento, né? E essa mensagem, ela precisa ser transmitida, né? E a palavra usada por Paulo aqui para pregar é arauto, né? E o que eram os arautos? Quem eram os arautos? Os arautos eram as pessoas que eram responsáveis por transmitir as notícias na cidade. Então eles iam para o meio da rua, na cidade, e começavam a falar as notícias. Era um jornal vivo, né? Declaravam as notícias, né, nas ruas da cidade, né? Então alguém precisa se incumbir da transmissão dessa mensagem, né? É, e, e precisa ser enviado. Para isso precisam ser enviados, né? Cristo, por meio da igreja, ele envia pessoas, ele envia missionários, envia pregadores, envia cristãos comuns como nós, né, a todos os lugares e em todos os tempos, para sermos mensageiros dessa palavra apostólica, para sermos mensageiros das boas notícias do Evangelho, né? Então, Deus ele nos enviou com a mensagem da salvação, né? Então, não se pode invocar alguém em quem não se crê. Não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. E não se pode ouvir sem que haja um pregador. E não haverá pregadores a menos que Deus os envie, né? Então, Paulo está ensinando aqui que o evangelismo ele é absolutamente necessário, né? E ele requer essa disposição de falar, de pregar, e requer não só a proclamação, mas fazer com que a pessoa entenda. E aí entra a questão não só de falar por falar, mas você pregar com a sua vida, com as suas atitudes, no dia a dia, discipulando a pessoa e ensinando a pessoa dia após dia. Requer uma insistência, né? Requer fazer com que a pessoa entenda e veja a importância daquilo que ela ouviu, né? Compreenda aquilo que ela está ouvindo, né? Então, requer essa transmissão, a transmissão desse corpo de verdades que é o Evangelho, e que não é a opinião de alguém, não é uma mera opinião, né? É a revelação de Cristo, né? Que foi proclamada pelos apóstolos e que continua sendo proclamada ainda hoje, né? Então, o evangelismo sempre foi e continua sendo necessário, né? Nós precisamos falar, nós precisamos pregar para que as pessoas ouçam, para que elas compreendam, para que elas creiam na mensagem e para que invoquem o Senhor e sejam salvos, né? Se nós queremos ver pessoas sendo salvas, pessoas caminhando com Cristo, nós temos que nos incumbir de transmitir essa mensagem, né? E aí Paulo fala da beleza do Evangelho, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, né? O evangelizador, ele tem pés formosos, ele tem belos pés, por causa da mensagem que ele carrega, que ele leva.
uma mensagem de graça, uma mensagem de reconciliação, de salvação, né? Só que a gente vê no texto, no decorrer do texto, que a beleza dessa mensagem muitas vezes ela não é reconhecida. E é o que foi o que aconteceu com Israel, e é disso que Paulo vai falar agora, né? Da rejeição de Israel a essa mensagem. Né? Rejeitar a bela mensagem do Evangelho é desobedecer a Deus. Né? Os judeus, ao insistir que eles poderiam conquistar a justificação pela obediência a Deus, ou seja, agarrados à lei e zelosos em obedecer essa lei, e por pensar que podiam alcançar a justificação dessa forma, eles estavam, na verdade, desobedecendo a lei. Então, quando eles rejeitaram o evangelho da salvação pela fé, eles estavam desobedecendo a lei, desobedecendo a Deus, pensando que estavam obedecendo e agradando a Deus, né? Então, Paulo diz, né? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a rejeição dos judeus, e é o que Paulo está querendo mostrar aqui, a rejeição dos judeus ao plano de salvação não é nada novo. E aí Paulo cita Isaías 53, o versículo 1, para mostrar isso. Senhor, quem creu em nossa mensagem? O que faltava aos judeus era fé na palavra de Cristo, né? Mas por que eles recusaram a obedecer? Mas porque eles recusaram a obedecer essa palavra, eles fecharam a porta da salvação. Uma vez que a fé salvadora, ela vem pela pregação da palavra de Cristo, não pela lei. Vem pela palavra de Cristo e não pela lei. Então, quando eles rejeitam essa palavra de Cristo, e se recusam a obedecer a essa palavra, eles estão fechando essa porta de salvação, né? Então Paulo ele vai fazer uma série de citações aqui para mostrar a incredulidade de Israel e para mostrar que eles são indesculpáveis, né? Então vamos ler esse trecho todo. Diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Então, Paulo vai fazer uma série de citações aqui, e ele cita o Salmo 19, o versículo 4, para mostrar a incredulidade de Israel e para mostrar que eles são indesculpáveis, né? Ele se pergunta, será que eles não ouviram? E citando o Salmo 19, versículo 4, ele responde, sim, eles ouviram. Por quê? Porque a sua voz, ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, né? Então, onde existisse uma comunidade judaica, o evangelho tinha sido pregado. Então, eles tinham ouvido, eles tinham a palavra. E aí Paulo se pergunta, então,
será que eles tinham entendido? Então, eles ouviram, ok, eles ouviram, mas será que eles entenderam? E Paulo responde da mesma forma, citando Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então, ele escreve isso para mostrar que os judeus eles sabiam e eles tinham entendido sim. Por quê? Porque os gentios é que eram insensatos e sem entendimento, não os judeus. Os gentios, não os judeus, é que desconheciam os caminhos de Deus. Eles é que não conheciam a natureza de Deus, eles é que não conheciam a santidade de Deus, eles é que não conheciam a necessidade de santificação, eles não conheciam as promessas de perdão, por substituição que estavam implícitas ali na adoração no tabernáculo e no templo, que era comum aos judeus, que fazia parte da vida dos judeus. Eles não conheciam todas as promessas sobre o Messias, ou o fato de que o Senhor poderia se tornar nossa justiça, justiça em nosso lugar. Então, Deus ele coloca os judeus em pé de igualdade com os gentios, tornando os judeus invejosos, né? Se revelando aos judeus, e isso gera inveja nos judeus, e a gente vê isso, né? Tantos judeus questionando Paulo, inclusive, e questionando os apóstolos, porque os gentios estavam se convertendo ao evangelho de Cristo e não estavam cumprindo a lei, né? A gente viu isso em outras aulas, né? Então, ele faz com que eles tenham, Deus faz com que eles tenham ciúme de uma nação insensata, né? Então, e ele fala, né, que ele, citando Isaías 65:1, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, né? Então, se eles ouviram, se eles compreenderam o que havia sido dito, por que então Israel não creu, né? E Paulo responde, mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Por que Israel não creu? Por sua teimosia e por sua rebeldia. Eles rejeitaram aquilo que eles conheciam. Os gentios, ao contrário, que não buscavam, encontraram o caminho da verdade que Israel rejeitou. Então Deus, muitas vezes e de muitas maneiras, falou com Israel. Né? Ele deu a sua lei, ele enviou profetas, manifestou seu poder de forma maravilhosa e muito real, muito presente o tempo inteiro com aquele povo. Porém, a resposta de Israel a tudo isso que Deus fez foi rebeldia e ingratidão, né? Então, não se trata aqui de falta de conhecimento da parte de Israel, porque eles conheciam, eles tinham a lei, eles tinham a verdade, eles compreendiam, eles entendiam. A questão aqui era uma desobediência voluntária e uma teimosa rebeldia. Eles insistiam na desobediência, eles insistiam na rebeldia. Né? Então Israel tropeçou em Cristo e fez dele pedra de tropeço. É isso que Paulo está dizendo desde lá do início do capítulo. Né? A incredulidade de Israel é da sua inteira responsabilidade. Deus estendeu as mãos, sempre lhe estendeu os braços, mas Israel, o povo judeu, se manteve rebelde, sempre se manteve rebelde, né? Então é isso que Paulo está dizendo, que Paulo está mostrando aqui nesse capítulo 10,
né? Que Israel rejeitou, desobedeceu voluntariamente a Deus, rejeitou a Cristo, rejeitou a palavra de fé que salva, né? E para a gente finalizar, algumas considerações, algumas coisas que a gente pode aprender com esse trecho, para a gente pensar. A primeira coisa é que todo ser humano ele é responsável pelo modo como trata a palavra de Cristo. Nós somos responsáveis por rejeitar a Cristo e ao Evangelho, como Paulo está dizendo que Israel é. Israel é responsável por isso, né? Por sua teimosia e por sua rebeldia. Então, nós somos responsáveis pela maneira como nós tratamos a palavra de Cristo. Todo cristão ele é responsável também por transmitir essa palavra. Nós fomos comissionados por Jesus a pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares e em todo o tempo, né? Então, é nossa responsabilidade também a transmissão dessa palavra, para que essa palavra seja ouvida, para que as pessoas creiam nessa palavra, creiam em Jesus, confessem Jesus como Senhor, como Salvador, e para que possam então invocar o nome do Senhor, né? Todo cristão deve obedecer à lei de Deus por gratidão e proclamar o Evangelho de Deus por amor. Então, a lei terminou como modo de salvação, como modo de justificação, mas nós somos chamados a obedecer à lei em gratidão ao Senhor. Por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, nós somos chamados a viver para Ele, a agradá-lo, obedecendo aquilo que Ele nos ordena, né? E zelo com conhecimento significa confiar em Cristo para a justificação, crer nele como alicerce da nossa vida, né? Então, nós somos chamados a não sermos zelosos sem entendimento. Nós não somos chamados ao fanatismo, né? Crer é também pensar, né? Já diria o livro. Então, nós somos chamados a ser zelosos, sim, né? Nós precisamos ter zelo por Deus, zelo pelas coisas de Deus. Eu acho que não nos falta conhecimento, eu acho que muitas vezes nos falta zelo. Então, nós somos chamados a ter zelo com conhecimento e a nos dedicarmos, sim, ao Senhor, às coisas de Deus, né? A viver para o Senhor e a sermos zelosos, a sermos cuidadosos com o Senhor, com as coisas de Deus, a termos responsabilidade, né? Também com as coisas de Deus. Que a gente possa crescer nele como esse alicerce da nossa vida, nos firmarmos nessa pedra angular, né? Que o Senhor não seja para nós pedra de tropeço, mas que seja para nós uma pedra angular na qual nós nos firmamos, na qual nós alicerçamos a nossa vida, confiamos e crescemos nele, né? E que também, onde quer que a gente seja colocado por Deus, né, que ninguém à nossa volta possa dizer que não ouviu ou que não entendeu a mensagem de salvação, né? Que nós sejamos arautos do Senhor, para que essa mensagem seja ouvida, compreendida, para que o nome do Senhor seja proclamado, para que as pessoas creiam e para que invoquem o nome do Senhor. Amém? Então é isso, né? Que o Senhor nos abençoe nessa missão que Ele nos deu. Um beijo para vocês e até a próxima.